Olá, amados telespectadores da programação da TV Ativa. Muita alegria, nós abrimos o programa Viver é Cristo hoje para mais uma vez te transmitir uma porção da Palavra de Deus. Nós convidamos a todos que nos assistem, né, irmão Toninho? Com certeza. A pegarem as suas Bíblias lá para meditar conosco nesses minutos de programa, né, irmão? Sim. Então nós vamos abrir o programa O Viver é Cristo, um programa especial onde nós vamos estudar juntos uma porção da Palavra de Deus. Fica conosco! Em fervente oração vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Pode dizer isso. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo do ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te fará socorrer quando tudo deixares
Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, você pode entrar em contato conosco no 998-08-1313. 998-08-1313. Passa um zap com a tua pergunta, com a tua dúvida. Nós faremos o possível para te responder. E te esperamos ali na casa de oração para meditarmos mais na palavra de Deus, louvarmos ao nosso Deus e ouvirmos do Evangelho, né? Todo domingo, na escola dominical, a parte da manhã, às 10 horas, nós temos a escola bíblica dominical. Você pode trazer seus filhos também, para também eles aprenderem de pequenininho a palavra de Deus na escola bíblica dominical. Muito bem, amados telespectadores da programação na TV Ativa, nós estamos aqui com o programa Viver é Cristo. Eu estou acompanhado do presbítero Antônio Matias. Prazer tê-lo no programa. Obrigado, igualmente. Nós vamos estudar na porção da Palavra de Deus. E antes, amados, eu tenho uma pergunta já no começo desse quadro para o irmão Antônio Matias. Como foi que o irmão conheceu a Jesus Cristo? Eu conheci o Senhor Jesus ainda antes da adolescência. E quando me formei com 16 anos, eu passei pelas águas. E meus pais se converteram, eu tinha apenas 5 anos de idade. E depois eu fui criado e ensinado na palavra de Deus. E com 16 anos eu tomei a decisão de aceitar o Senhor Jesus e seguir os passos do Senhor Jesus com 16 anos. E aí a vida continuou. Mas, graças a Deus, o privilégio que eu tive de conhecer o Senhor Jesus ainda na adolescência, isso é muito importante, né? Você já vai crescendo estaturalmente e crescendo espiritualmente, né? Sim, nós estamos meditando na palavra de Deus, nós vamos meditar hoje no trecho em João capítulo 3, né, irmão? Capítulo 3, Evangelho de João. Capítulo 3. Nós vamos então fazer a leitura desse trecho e depois nós vamos entrar com as perguntas, né? As perguntas. Nós vamos ler os primeiros 2 versículos, né? Sim. E depois o irmão faz a pergunta e nós vamos respondendo de acordo com a palavra do Senhor. É João, Evangelho de João, capítulo 3. Eu quero dizer ao telespectador que este programa foi planejado, elaborado para você. E hoje nós estamos convidando você para, junto de nós, compartilhar conosco no estudo da palavra do Senhor. Que isso é muito importante. A Bíblia, ela relata tudo a vontade de Deus, os planos de Deus, o projeto de Deus. E nós, cada dia que nós abrimos a Bíblia, cada momento que nós estudamos a palavra de Deus, nós vamos entendendo como que Deus age conosco. Tá bom? Então, o primeiro versículo de Evangelho de João, capítulo 3, verso 1 diz: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus. Ele disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então, Toninho, a primeira pergunta que nós vamos fazer desse trecho, uma pergunta que muitos talvez tenham esse desejo de perguntar sobre isso, né? Irmão Toninho, quem que era Nicodemos? Quem que era esse homem, Nicodemos? Fala um pouquinho aqui dele, mas... Nicodemos, ele era um judeu. Nicodemos, primeiro, o nome Nicodemos é um nome grego. Significa conquistador do povo. Conquistador do povo. Nicodemos, ele era um homem político. No entanto, ele fazia parte do Sinédrio. Ele era um homem bem intencionado e religioso, mas só que ele desconhecia a parte espiritual. Ele era desinformado completamente da parte espiritual. E por isso que ele foi visitar Jesus, que ele tinha um grande interesse nessa parte, entende? A Bíblia relata a vida de Nicodemos. Aqui, nesse primeiro relato aqui, eu encontro com Jesus. Ele foi visitar o Senhor Jesus.
Depois, no capítulo 7, aí ele vai aparecer Nicodemo outra vez, já no Sinédrio, quando o Senhor Jesus foi para julgamento. E ele questionou o julgamento, capítulo 7, e o versículo 50 e 51. No capítulo 7, versículos 50 e 51, diz assim: Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Quer dizer, ele como conhecia Jesus, e o povo, os outros políticos, o sacerdote, enfim, o povo judeu que já tinham rejeitado o Senhor Jesus, eles estavam levantando falso testemunho, Sim. falsa acusação para prender Jesus e crucificá-lo. E assim o fez. Eles prenderam o Senhor Jesus e crucificaram. Depois, Nicodemos aparece lá na frente, quando o Senhor Jesus estava na cruz, morto na cruz. Aí aparece Nicodemos outra vez, no capítulo 19, e o verso... Capítulo 19, verso 39. Quando o Senhor Jesus estava na cruz, ali havia Nicodemos, que fazia parte do Sinédrio, que tinha contato, tinha acesso ao governador Pilatos, e também um homem chamado José de Arimateia. Ele também era um senador, ele fazia parte do Sinédrio. E José de Arimateia foi até Pilato e pediu o corpo de Jesus. Porque o corpo de Jesus tinha que ser retirado naquele dia mesmo, no dia que ele foi crucificado, que era na sexta-feira. Por quê? Porque no dia seguinte era o sábado, era o grande dia do sábado. Então, eles não podiam ficar ninguém na cruz, para não se contaminar. Então, tinha que tirar da cruz e sepultar. E o Senhor Jesus foi tirado naquele dia mesmo e foi sepultado. Então, José de Arimateia, quando nós chegamos no capítulo 19, o verso 38, diz assim: depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Aquilo é para fazer a preparação do corpo para a sepultura, para sepultar. E José de Arimateia, ele era um homem rico, muito rico, e ele tinha esse túmulo novo, que ainda não tinha ninguém posto, cavado numa rocha, diz a palavra do Senhor. Aqui, nesse texto de José de Arimateia, de fazer o sepultamento de Jesus, cumpre-se a profecia de Isaías 53, que lá Isaías diz, o profeta diz que o Senhor Jesus, ele teve entre os malfeitores. Sim. No fato, ele foi crucificado entre dois ladrões. Mas ele teve como rico na sua morte, que foi sepultado num túmulo novo. E o túmulo que ele foi sepultado, só rico poderia ser sepultado. Tinha a condição de ter um túmulo assim, que era cavado numa rocha, tinha um jardim, coisa muito bonita. E Nicodemos ajudou José de Arimateia então, a colocar... Sim, Nicodemos levou todas as especiarias, né? E ali eles fizeram aquele preparo do corpo do Senhor Jesus, aquele lençol que foi em volta do corpo, e ali ele colocou naquele túmulo. Depois cessa, não fala mais de Nicodemos. Então, veja que José de Arimateia também era um discípulo oculto, né? Escondido, medo dos judeus. Assim como Nicodemos, né? Então, assim foi a vida de Nicodemos, o que nós conhecemos, que a Bíblia relata com respeito à pessoa de Nicodemos, este homem, que foi um político, um homem religioso, porque ele conhecia muito bem o judaísmo,
Então, esse foi o relato dele. E mais uma pergunta, né? Por que José de Arimateia foi à noite ter com Jesus? Nicodemos foi à noite ter com Jesus, por 2 motivos. Aqui nós podemos deduzir 2 motivos interessantes. Primeiro, ele fazendo parte do Sinédrio, sendo político, e tinha uma grande influência com os judeus. Talvez ele não quisesse ser incomodado ou alguém fosse questionar ele, né? Por causa dele falar com Jesus, porque Jesus já estava sendo rejeitado pelo povo, né? Sim. Jesus já estava sendo perseguido pelo povo. Então, como é que ele faz parte do Sinédrio aqui, nós vamos julgar e você vai lá ter uma conversa com ele, né? Então, esse é o motivo que ele foi à noite, né? Por isso ele foi à noite. Não ser talvez visto pelas pessoas. Por não ser visto, então à noite, então ninguém ia perceber que ele entrou na casa, no aposento onde o Senhor Jesus estava, né? E o outro motivo, também vamos supor assim, ele como era um homem muito religioso, e era zeloso, né? Ele queria estar sós com o Senhor Jesus. Porque durante o dia era difícil, né? Porque a multidão estava cercando o Senhor Jesus. E então ele ia indo à noite, o Senhor Jesus, embora já estava no descanso, lá no repouso, então ele foi lá e conversar com o Senhor Jesus. Agora, essa é uma coisa muito interessante, que Nicodemo é um grande exemplo. Nós podemos ser zelosos, estar sempre a sós com o Senhor Jesus, para ter uma conversa íntima, assim como Nicodemo fez, né? Sim. Ele teve uma conversa íntima com o Senhor Jesus, né? Uma coisa que ele tinha um grande interesse de aprender, ele não sabia, né? Na parte espiritual. Então é isso que ele queria saber. Então, ele teve esse... Agora, outro lado, o Senhor Jesus está sempre pronto para atender as pessoas. Sempre foi assim. Quando ele iniciou seu ministério lá na Galiléia do Gentil, ele foi atendendo a multidão e foi levar o evangelho de salvação para as pessoas mais pobres, mais carentes, as pessoas mais difíceis. E ali ele iniciou seu ministério. E veja que ele atendeu todos, em todos os momentos. O Senhor Jesus, em toda a sua vida, todo o seu ministério, desde que ele iniciou ali no Mar da Galileia até a cruz do Calvário, ele cuidou de todos e deu atenção a todos. Verdade. Todos que procuraram e recebeu a atenção do Senhor Jesus, né? Então, Matheus, como que hoje a pessoa também pode ter esse acesso a Jesus? Porque nós sabemos que ele ressuscitou ao 3º dia, ele está vivo. Está vivo. Dá para a pessoa ainda se achegar a Jesus hoje? Com certeza, porque o Senhor Jesus, ele morreu sim, foi sepultado, mas ao 3º dia ele ressuscitou. E ele apareceu para os seus discípulos. Eles viram. Os discípulos tiveram o grande privilégio de ter o Senhor Jesus antes da morte e após a morte. Sim. Ele apareceu, ele comeu junto com os seus discípulos para mostrar que ele estava vivo, ressurreto, com aquele corpo mesmo que foi sepultado. Ele só foi glorificado quando ele subiu ao céu. Eu posso dizer que, tipo assim, hoje para falar com Jesus, a oração é um jeito de eu falar com Jesus? Assim, a gente tem que sempre ter o Senhor Jesus com muita reverência, né? Você vê, Nicodemos era um homem muito importante, né? Sim. Mas ele teve uma reverência para chegar com o Senhor Jesus. Veja o que ele diz no texto aqui. Ele diz aqui, este foi à noite ter com o Senhor Jesus e disse: Rabi, sabemos que é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Veja que ele estava reconhecendo a divindade do Senhor Jesus, o poder do Senhor Jesus. Então, é isso que nós temos que chegar na presença do Senhor Jesus. Ele é uma pessoa, ele foi um ser humano, mas hoje não podemos ver com os nossos olhos naturais, mas com a visão espiritual e com os olhos da fé, nós podemos contemplar o Senhor Jesus. E quando nós for falar com o Senhor Jesus, devemos ter a reverência, né? Senhor, colocando Ele como o soberano, o senhorio de todos, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Então a gente abrir o coração e falar tudo o que a gente sente, porque Ele está pronto para ouvir. Assim como Ele estava lá já cansado durante o dia de atender a multidão,
Mas à noite estava no descanso, ele atendeu Nicodemos. Sim, ele atendeu. E como todas as outras pessoas, e ele não faz acepção de pessoa. Pode ser rico, pobre, velho, novo, a cor, o que for, ele vai atender. Pessoas doentes, enfermas, pessoas... Quem diria que um homem podia aproximar de um leproso e tocar no leproso? E Jesus pegou na mão daquele leproso quando o leproso foi encontrar com ele. Né? Sim. A ressurreição nos faz com que hoje também quem está nos assistindo possa falar com Jesus. Pode falar com Jesus. Você entra no seu quarto, dobra o seu joelho com reverência e diz: Senhor Jesus, eu preciso da tua ajuda. Toca no meu coração todas as tuas verdades para que eu possa compreender toda a tua vontade e seguir os teus passos. Eu quero seguir os teus passos. E ele ouve e ele responde. E a Bíblia está aqui para nos mostrar esse exemplo, né? Para ser seguido, né? Com certeza. Está tudo relatado aqui, mostrando a vontade de Deus. E veja que o Senhor Jesus, quando ele atendeu Nicodemos, ele teve o maior carinho, o jeito... Como ele faz a pergunta, a resposta que ele dá, uma resposta que a pessoa possa compreender, que ele possa ensinar. Veja no versículo 3, ele diz aqui: E a isto respondeu Jesus: Em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Veja que aqui, Nicodemos, ele agiu como uma criança, né? Sim. Porque uma pessoa adulta sabe como você vai voltar no ventre materno. Não tem como, né? Não tem como. Não tem como. Então ele agiu como uma criança, poderia responder assim, né? Fazer essa pergunta, né? Quer dizer que ele não estava com medo de Jesus, né? Não. Então ele estava ali, abriu o coração para querer entender o que é a parte espiritual, né? E o Senhor Jesus atendeu com todo o carinho, com todo o poder e conhecimento, né? Então, no versículo 5, Jesus respondeu: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, aí a pergunta, né? Por que Nicodemos tem que nascer de novo, teria que nascer de novo? Por que o telespectador precisa também nascer de novo? Nascer de novo é através da palavra de Deus. Nascer de novo é receber um novo Espírito, que é o Espírito Santo. Aí nasce de novo. Por quê? Porque quando Deus criou o homem, ele soprou nas narinas e deu fôlego de vida, colocou um Espírito no homem. Sim. O Espírito é eterno, né? Então deu o Espírito para o homem. Quando ele pecou, caiu no pecado, ele ficou separado de Deus, ele morreu espiritualmente. Ele morreu. O homem está morto. Todos os que vivem no mundo aqui hoje, espiritualmente, está morto. Por causa do pecado. Por causa do pecado. Porque se Nicodemo tivesse vivo espiritual, ele não ia fazer pergunta para Jesus. Sim. Né? Ele não ia fazer essa pergunta para Jesus. Mas como ele não entendia da parte espiritual, e ninguém entende a parte espiritual, porque só entendemos a parte espiritual quando nós buscamos as coisas de Deus. Porque a palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios capítulo 2, que as coisas espirituais se distinguem espiritualmente. Sim. Então, para mim entender a vontade de Deus, eu tenho que receber um Espírito de Deus. Sim. Para poder comunicar com Deus. Porque o nosso espírito, nós comunicamos com as pessoas. Sim. Porque nós somos um ser tríplice de corpo, alma e espírito. A alma é o que tem o amor, o sentimento, tudo na alma. Agora o espírito que expressa, que fala. Aquilo que a alma sente, o espírito fala. Né? Então nós falamos com as pessoas. Agora, para falar com Deus, precisa ser guiado pelo Espírito de Deus. Entendeu? Para chegar ao Senhor, né? Eu queria deixar para os nossos telespectadores, continua conosco. Olha, leia esse trecho aqui de João 3, e nós vamos continuar estudando esse trecho no próximo programa O Viver é Cristo. João, capítulo 3, você pode ler a partir do versículo 1, e nós vamos continuar nesse trecho, né, Toninho? Com certeza, nós vamos continuar nesse trecho aqui, porque tem muita coisa boa para aprender, porque aqui nós começamos
um estudo com respeito ao nascer de novo. Agora nós vamos dar um seguimento e nós vamos mostrar como nascer de novo. Por que nascer de novo? A necessidade. A necessidade de nascer de novo. Então nós vamos esclarecer que a Bíblia vai mostrar para nós, tá bom? Vai ser muito importante para todos, tá? Continuem assistindo o programa O Viver é Cristo. E o Senhor te abençoe a todos. Amém. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, você pode entrar em contato conosco no 998-08-1313. 998-08-1313. Passa um zap com a tua pergunta, com a tua dúvida. Nós faremos o possível para te responder. E te esperamos ali na casa de oração para meditarmos mais na palavra de Deus, louvarmos ao nosso Deus e ouvirmos do Evangelho, né? Todo domingo, na escola dominical, a parte da manhã, às 10 horas, nós temos a escola bíblica dominical. Você pode trazer seus filhos também, para também eles aprenderem de pequenininho a palavra de Deus na escola bíblica dominical. Chegamos ao final do programa Viver é Cristo, nesse estudo que estamos fazendo da palavra de Deus, aqui acompanhado do presbítero Antônio Matias, ali da casa de oração. E nós vamos, nesse momento, estar orando a favor de todos os telespectadores, você que tem ligado. Muitos são os que têm passado os nomes para nós colocarmos em oração. Há um grupo de irmãos orando a teu favor. Nós vamos orar neste momento também a todos que nos assistem, a teu favor. Vamos orar, irmão? Vamos orar. Pai Santo, nós agradecemos a Ti por este momento tão precioso que Tu tem nos reservado para nós, para poder transmitir a Tua palavra, as Tuas verdades. E nós queremos, ó Pai, rogar em nome do Senhor Jesus, que as pessoas que nos assistem, que estão passando muitas vezes por dificuldade, por aflições, por tanta coisa difícil desta vida, que tu possa ter misericórdia deles, ó Pai, com a Tua bênção, abençoando, e possa que eles possam entender a Tua verdade, Senhor, e buscar, Senhor, o consolo e o conforto que está na pessoa do Senhor Jesus. Abençoa a todos, o Pai, abençoa o programa, Senhor, que Tu possa estar sustentando e levando o Teu Santo Evangelho a todo canto dessa região de Piracicaba. Assim nós entregamos nos Teus cuidados, Pai, e damos graças em nome do Senhor Jesus. Amém. A todos um forte abraço, até o próximo programa O Viver é Cristo.